Meus irmãos, a paz do Senhor, a paz de Deus, a paz de Cristo, graça e paz, Shalom Adonai. Com alegria estamos novamente aqui para trazer a palavra do Senhor aos seus corações. Desde já quero agradecer pela sua atenção. Nesse dia, quero falar sobre os heróis da fé. Vamos começar uma série de heróis da fé. E hoje, especificamente, quero falar de John Wesley. Será o título da mensagem: John Wesley a serviço da igreja. E o tema vai ser o poder do evangelho versus as impurezas da humanidade. John Wesley será o tópico número 1, a serviço da igreja de Cristo. Tópico 2 será John Wesley e a sua influência para a Inglaterra e o mundo. E o tópico 3, John Wesley e sua mensagem. Bom, John Wesley é o pai, é o grande influenciador das missões modernas, da idade contemporânea. E tudo que nós temos hoje de missões e avivamento começou a partir da experiência de John Wesley. John Wesley era um pregador da igreja anglicana e ele tinha sido enviado para as colônias do Novo Mundo, a América. Ou a América naquela época pertencia à Inglaterra, especificamente na colônia, na região da Geórgia, que hoje é o estado da Geórgia. Ele foi mandado como missionário e por lá ele ficou 2 anos evangelizando os indígenas. E quando ele retornou da Inglaterra para a Inglaterra, ele voltou arrasado, voltou decepcionado e não tinha a certeza da sua salvação, mesmo sendo um pastor, sendo um missionário. E quando ele retornou ao seu país, ele foi numa noite, era uma quarta-feira à noite, no dia 24 de maio de 1738, inclusive hoje está fazendo 282 anos, e ele teve, naquela reunião, tinha poucas pessoas, uma experiência profunda com Deus, que veio não só mudar a sua vida, mas como mudar a história do Evangelho na Inglaterra e na Europa e no resto do mundo. Olha o que John Wesley passou naquela noite de 24 de maio de 1738. Ele mesmo relata: à tarde fui com muita pouca vontade a uma reunião na Aldersgate Street. Quando cheguei, alguém estava lendo o prefácio de Lutero à Epístola de Paulo aos Romanos. Cerca das 20h45, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração mediante a fé em Cristo, senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que agora confiava realmente em Cristo, somente em Cristo para a salvação. E me foi dada a segurança de que Cristo havia perdoado os meus pecados, sim, os meus, e que eu estava salvo da lei do pecado e da morte. Essa foi a experiência de John Wesley à noite em Alder Street, numa reunião de oração. Bom, John Wesley, ele nessa sua experiência, ele teve certeza absoluta que agora o Senhor estava no seu coração e que ele realmente foi chamado por Deus e que ele tinha um grande ministério, um grande ofício, que era a divulgação da palavra de Deus. E ele sentiu-se também tranquilidade para realizar essa missão, essa tarefa. E durante 50 anos, ele pregou mais de 40 mil sermões, e isso no lombo de um cavalo, andando de cidade em cidade e pregando a palavra de Deus. O texto que ele foi tocado, quando os irmãos leram naquela reunião, era o texto de Romanos 1, 16, 17, que eu quero ler agora para vocês. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Foi esse versículo que despertou John Wesley naquela noite de 24 de maio de 1738, exatamente há 288 anos atrás. Bom, o que aconteceu com John Wesley? Ele foi liberto do ascetismo.
O que significa isso? Ele achava que pelas boas obras, pelo sacrifício do seu corpo, abstinências, ele iria agradar a Deus. Então ele pensava que se fizesse bastante sacrifícios, e se privasse de muitas coisas, ele agradaria a Deus. Depois da experiência, ele compreendeu que não era mais pelo sacrifício que ele ia obter a salvação, e sim pela fé em Jesus Cristo, a fé no que Deus já fez para a sua vida. E ele parou de fazer as coisas para receber recompensa, como se fosse recompensado por Deus pelos seus sacrifícios pessoais, pelas suas boas obras. Infelizmente, muitas pessoas também vivem em nossos dias dessa maneira, achando que fazendo alguma coisa, pelos seus atos, pelas suas obras, agradarão a Deus. E Wesley viveu muitos anos, a tal maneira que quando ele estava de volta da Geórgia, colônia nos Estados Unidos, que era uma colônia da Inglaterra, ele no navio estava passando por uma tempestade, ele teve medo da morte, ficou muito amedrontado, achava que o navio ia afundar e ele ia perecer. Foi quando ele disse aquela famosa frase: "Foi a América converter os indígenas, mas quem me converterá?" Quando ele disse essa frase, ele já era pastor experimentado, era missionário, mas não tinha certeza da salvação. Portanto, logo podemos perceber que não é pelas boas obras que nós temos a salvação. A salvação foi obtida no Calvário, na cruz, pelo que Deus já fez, Jesus Cristo já fez e o Espírito Santo já fez, e não por boas obras. O segundo tópico, ele influenciou a Inglaterra e também influenciou a Europa e a América e o resto do mundo. Bom, ele era, nessa época, ele era pastor da igreja anglicana. E a igreja anglicana estava passando por uma fase muito difícil, uma igreja nominalista, uma igreja frívola, e permitia a bebedeira, permitia o teatro. E Wesley, depois do seu despertamento, ele começou a pregar sobre o novo nascimento, o abandono ao pecado, e essa mensagem dele foi contrário ao que a igreja estava vivendo. Ele foi não bem recebido na igreja com essa nova mensagem da necessidade do arrependimento e da conversão verdadeira a Deus. E por causa dessa sua nova pregação, vamos dizer assim, os líderes da igreja anglicana proibiram de pregar nos templos da igreja anglicana. Quando ele disse aquela famosa frase: "O mundo é minha paróquia, minha igreja", porque ele não podia mais pregar nos templos da igreja anglicana. E por isso ele disse que agora, doravante, seria no campo, lá fora, em missões, que ele pregaria o evangelho às pessoas, que estavam sedentas de ouvir a palavra de Deus. Podemos ler em Romanos, que era a sequência do texto que Wesley teve naquela noite, que os atributos de Deus, os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Era justamente o estado que a igreja anglicana se encontrava nos dias de Wesley. E por isso, depois de ser convidado a se retirar da igreja anglicana e não ser permitido mais pregar os seus sermões do novo nascimento, da mudança que o Espírito Santo faz no coração, ele fundou com os seus amigos o Clube Santo,
Na verdade, foi um apelido que foi recebido por aqueles que não gostavam da sua nova pregação, o Clube Santo ou os metodistas. E Wesley começou a se reunir, orando, lendo a palavra de Deus e fazendo a obra social. Aliás, é um dos pontos marcantes dos metodistas, é o trabalho social. Juntamente com os seus amigos do Clube Santo, ele começou a visitar as famílias carentes, os que estavam presos, os que estavam passando necessidades, e ele começou a levar mantimentos, roupa para essas pessoas carentes e fazendo a parte social que depois tornou-se um dos marcos da obra metodista e do Exército da Salvação. Bom, então essa nova mudança de atitude e pregação de Wesley começou a influenciar o cristianismo na Europa, na Inglaterra. A igreja começou a se despertar e para um ponto muito importante, que é a volta à pregação do Evangelho, volta para a palavra de Deus. E mesmo recebendo o apelido de metodistas, na verdade era como fosse uma gozação, né? Uma falta de respeito, né, com aquela reunião deles, uma afronta. Eles aceitaram a alcunha do metodismo e continuaram fazendo essa grande obra. E a partir daí, foram enviando também missionários, não só para a Europa, mas chegou à América, missionários vindo da comunidade fundada por John Wesley, os metodistas, e começaram a pregar o evangelho na Europa, nas ilhas, né, e também no Novo Mundo, na América. Bom, a pregação de John Wesley ia de encontro à vida pecaminosa e a vida carnal que levavam os cristãos não só da igreja anglicana, como de outros segmentos, né, denominacionais. Podemos ler aí em Romanos 1:24 a situação que se encontrava mesmo dentro da igreja. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mesmos mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Romanos 1:24 e 25. Então, o que John Wesley, o impacto da nova mensagem de John Wesley, ele foi contra aqueles que estavam dentro da igreja, vivendo uma vida dupla, vivendo duplamente. Falavam da palavra de Deus, mas a sua vida prática era no pecado, era contrário ao que as escrituras ensinavam. E o sermão de Wesley, os sermões, as novas pregações de Wesley, era que essas pessoas se arrependessem e se tivesse um novo comportamento, uma nova vida diante de Deus, né, para serviço do Evangelho. Foi o que aconteceu com ele, naquela noite de 24 de maio de 1738. E ele era apenas um cristão nominal. A partir daquela experiência, ele teve certeza do novo nascimento e qual era o seu papel, a sua missão no reino de Deus, que era um pregador do Evangelho. E nós fomos chamados todos para sermos pregadores do Evangelho. Não podemos viver vida dupla, ou seja, cremos na mensagem da palavra de Deus, mas na prática não mostramos que houve mudança em nossas vidas. O Wesley passou por essa experiência terrível. Bom, então tem algumas frases muito importantes, né, frases importantíssimas, que foi deixada por John Wesley, que até hoje ainda são repetidas e, se colocar em prática, são de acordo com o que Jesus Cristo mandou fazer, a pregação do Evangelho. Sobre o amor, ele falou o seguinte: cuidado para não ser tragado pelos livros. Uma grama de amor vale mais do que 1 quilo de conhecimento. Devemos lembrar que na época de Wesley, era a época do Renascimento, do Iluminismo na Europa. Então, as filosofias estavam tomando o lugar do cristianismo. E as pessoas não estavam mais lendo a Bíblia somente como única regra de fé e salvação, mas estavam aceitando outros filósofos, outras filosofias que iam justamente contrário ao que a palavra de Deus nos ensina. E Wesley
percebeu que os cristãos estavam divididos. Seguiam a palavra de Deus, mas também davam muito crédito a esses filósofos. E muitos deles eram filósofos ateus, né, que não acreditavam num Deus criador do universo e sustentador do universo, que tinha mandado Jesus Cristo. E Wesley, ele alertou a igreja para que não ficassem presos a essas filosofias, a esses livros que eram contrários ao ensinamento da palavra de Deus. Sobre o pecado, essa igreja estava vivendo um pecado, uma vida dupla, né? E ele disse o seguinte, sobre o pecado: qualquer que seja a causa natural, o pecado é a verdadeira causa de todos os terremotos. Então ele percebeu, Wesley, que ele mesmo estava vivendo um pecado, mesmo tendo a palavra de Deus. E que agora a mensagem dele estava nesse foco, ou seja, combater o pecado. Nós não podemos ter compromisso com o pecado. Se somos de Cristo, fomos lavados pelo sangue de Jesus, não podemos viver uma vida dupla, né? Ou seja, prega-se a palavra de Deus, fala da palavra de Deus, mas não vive essa palavra em sua própria vida. Sobre a evangelização, ele disse: eu me coloco em chamas e o povo vem para me queimar. Wesley, quando ele foi desconvidado, ou foi convidado, né, a sair da igreja anglicana, e ele disse que agora o mundo era a sua igreja, a sua paróquia, ele começou a pregar para multidões, nas minas de carvão, nas ruas, nas aldeias, nos campos, e sempre se juntava muitas pessoas, multidões, para ouvi-lo. E ele sentiu que realmente esse povo precisava ouvir a palavra de Deus, a palavra da salvação. Por isso que ele disse que se colocava em chamas, como em chamas, e que o povo que viria para ouvi-lo ia se queimar, ou seja, ia ser tocado pelo fogo do evangelho e seriam novas criaturas. Sobre fazer o bem, ele disse uma coisa muito interessante sobre fazer o bem: faça todo o bem que você puder, com todos os recursos que você puder, por todos os meios que você puder, em todos os lugares que você puder, em todos os tempos que você puder, para todas as pessoas que você puder, sempre e quando você puder. Ele mostrou que o cristianismo não é aquela frase: não faça aos outros o que você não quer que eles façam a você. Mas o cristianismo é ativo: faça aos outros aquilo que você deseja ou esperaria que eles fizessem para você. E Wesley vivia desse jeito, pensava assim. Bom, a mensagem que foi tocada, que tocou John Wesley aquela noite de 24 de maio de 1738, portanto há 282 anos atrás, ela é baseada no Antigo Testamento, no livro de Abacuque. Diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Que Paulo depois cita em Romanos, que nós já lemos 1, 16, 17. Muito bem. John Wesley, ele foi, com esse comportamento, com essa mensagem, ele conseguiu influenciar todo mundo, como nós falamos. E a sua mensagem, a sua pregação, não ficou só restrita à Inglaterra, mas à Europa. Ele escreveu muito, né? Escreveu muito. E também passou ao Atlântico e foi para a América. Foi para as colônias. A América, o Novo Mundo, a América era a colônia dos Estados Unidos. E lá, os metodistas pregaram naqueles territórios para os indígenas. E houve muitas conversões, e depois eles foram também para a África, para a Ásia, e a igreja metodista China, Japão, cresceu muito em todo o mundo devido ao espírito missionário agora da pregação de Wesley, ou seja, sair das quatro paredes e ir aos quatro cantos da terra. Queria também falar para vocês sobre algumas obras no Brasil, alguns livros, sobre a biografia de John Wesley e a sua obra. Temos aqui Um Povo Chamado Metodista,
esse livro da Igreja Metodista, que Wesley fala quem são os metodistas. Temos também da Editora Vida, John Wesley, Sua Vida e Obra. Muito interessante esse livro. Temos também, ainda da Faculdade de Teologia Metodista, Notas explicativas de John Wesley. Saiu há pouco tempo, 2015. Temos também 300 anos do nascimento de John Wesley, da Igreja Metodista, da Faculdade de São Bernardo do Campo. E temos também, que saiu em 1954, os sermões de John Wesley. Na verdade, ele pregou mais de 40 mil sermões e influenciou o mundo. E no dia de hoje, 24 de maio de 2020, nós temos uma alegria de comunicar a vocês, até já mandei por alguns irmãos no WhatsApp, que hoje está sendo lançado a Bíblia de John Wesley. Será lançado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Bom, nessas séries de heróis da Bíblia, hoje eu falei de John Wesley. E gostaria que vocês pudessem ler mais alguma coisa de John Wesley, porque o que está acontecendo na nossa igreja hoje, o pecado ele sempre retorna, né? E nos dias de John Wesley, a igreja estava frívola, não queria mais fazer missões, não queria mais falar contra o pecado. E o Wesley foi despertado por Deus naquela noite de 24 de maio de 1738, portanto há 282 anos atrás. E quando ele teve essa experiência com Deus, a primeira coisa que ele sentiu vontade no seu coração, na sua alma, foi retornar à palavra de Deus, voltando para a palavra de Deus. E o que é voltar para a palavra de Deus? É fazer o que Jesus mandou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. A igreja não pode perder tempo ou se intrometer em outras coisas a não ser a pregação do evangelho e missões. Nós precisamos aprender com a vida de John Wesley. Nos outros domingos, nos outros dias, iremos falar de outros heróis e outras oportunidades. Mas hoje eu quero falei de John Wesley, gostaria que vocês lessem mais sobre John Wesley e o impacto que ele teve para a história do cristianismo. Eu agradeço a vocês pela atenção. Muito obrigado por ter ouvido essa mensagem e que Deus abençoe grandemente a sua vida e que John Wesley seja um exemplo para a sua vida e para a sua igreja também, em nome de Jesus. Amém.